a você matar uma formiga com uma bazuca. Ou seja, os efeitos colaterais são muito grandes. Mas é um instrumento que tem. Puxar os juros para segurar a inflação. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Pois bem, e o Brasil na UTI? Inflação já estoura o teto em 10 capitais, preços das carnes disparam e BC terá que dar choque de juros. Banco Central adverte. Era crise. Agora é emergência econômica. Juros de Lula foram equiparados aos da crise de Dilma. É previsível maior corrosão no poder de compra dos mais pobres, maioria do eleitorado, e sempre quem paga o pato dos novos experimentos esquerdistas, populistas. Porque Einstein já dizia, insanidade é fazer tudo igualzinho de novo e esperar resultados diferentes. Lula voltou igualzinho, não tinha dado nenhum sinal que tinha amadurecido, melhorado, mudado. Pelo contrário, ele chegou com muito mais rancor e sentimento de vingança por ter sido preso e tudo. Tanto é que está se vingando de todo mundo responsável pela Lava Jato e de todos os brasileiros decentes, da maioria do povo, né? Então, a coisa vai ficar esquisita. O mestre Guzzo aponta, né, o silêncio do governo Lula com o novo aumento da taxa de juros. Empate porque Galípolo vai assumir logo ali e não tem muita alternativa. Pelo contrário, o que está começando a se discutir cada vez mais é a tal da dominância fiscal. Dominância fiscal é uma expressão dessas que a gente usa no Economês, que quer dizer basicamente aquilo que o Rubens Ometo disse: estamos ferrados. Quer dizer o seguinte, a política monetária, que é subir a jureba, perde eficácia. Não adianta mais. Você pode jogar os juros para 40, que a dominância é o assunto fiscal. Todo mundo está de olho ali no lado fiscal. E se o governo não fizer a sua parte, não mandar a cavalaria, que é o corte de gastos, o pacote fiscal, para valer, a coisa vai degringolar, vai ter fuga de capital, aí vai ter que fechar a saída de capitais, e aí a coisa começa a degringolar de forma muito rápida e acentuada. O BC não aumenta os juros porque se diverte ao fazer isso, ou porque é uma conspiração que o Zeca Dirceu quer investigar junto com a Faria Lima, mas porque vê a inflação ameaçando a economia. Essa ameaça tem sido puro Lula, com o reforço de um ministro da Fazenda que não é levado a sério e a inépcia maciça do governo em geral. Um governo perdulário, irresponsável, com mapa de voo totalmente equivocado, esquerdista, que voltou cheio de dívida para pagar com os companheiros, com a turma toda cúmplice do mensalão, do petrolão e tudo mais. Deixaram o comando do bar na mão de um alcoólatra que não passou por nenhum tipo de tratamento de detox ou de Pelo contrário, o cara foi visto nas últimas vezes tentando entrar escondido em tudo que é bar. Aí os tucanos, o Armínio Fraga, a Helena Landau, o Pécio Arida, o André Esteves, o Pedro Malan, o Gianete da Fonseca, o João Moedo, o Luiz Stuberg do Verde, todos eles viraram e falaram assim: eu acho que é uma boa ideia entregar o comando do bar para esse alcoólatra que está tentando invadir tudo que é bar. Porque, afinal de contas, ele vai chamar para cuidar das bebidas um abstêmio responsável. Por que você acredita nisso exatamente? O que ele deu de sinal para você pensar isso? Não, absolutamente nada, mas é porque eu acho o Lula fofo e a história de um metalúrgico que vai ter a chance de acertar de novo. É uma narrativa. Com base em nada acreditaram nisso. Ou não acreditaram e enganaram o povo. São sonsos ou alienados.
mas são muito bem-sucedidos e ricos em suas áreas para serem alienados. Tão bobinhos e ingênuos, não é verdade? Agora, o Zeca Dirceu quer investigá-los. Pediu investigação do mercado financeiro da Faria Lima por suposta manipulação de câmbio. Gente, é tanta ignorância acerca do funcionamento do mercado. O que mais me assusta não é o Zeca Dirceu, o PSOL, o PCO, o PT, a Glaze, os DCEs de universidades sob influência de maconha, todos eles falarem isso. É quando eu vejo, por exemplo, o Kim Paim na mesma linha. Não, o mercado é isso aí. Vamos investigar assim, o mercado são 6 pessoas manipulando. É tanta ignorância sobre o que é o mercado. O dólar. Olha, quando eu fui do mercado financeiro, trabalhei 6 anos com o Paulo Guedes e tudo, eu trabalhava na mesa de operação, que era um X, igualzinho da... Vou entregar a idade agora, uma arma de um filme chamado Crew. Dá um Google depois, Crew, filme horroroso. Mas enfim, era um X, todo mundo olhando para todo mundo. A turma que mexia com o câmbio, eu só não tinha mais pena deles do que da turma que mexia com os bonds. Porque a gente brinca que existe mercado de câmbio para manter sempre a humildade dos traders. Cara, todas as variáveis, todas, entram como input e o resultante vai ser o preço do câmbio. Todas. Uma empresa grande fechou a exportação de não sei o quê, teve uma privatização, vai entrar capital, os investidores estão com medo, os especuladores estão ariscos, estourou uma guerra não sei aonde, tudo influencia o câmbio do país. E essa turma acha que tem meia dúzia de pessoas controlando o termômetro. Não é assim que funciona a economia, nem os mercados. Mas, enfim, o fato é que todos esses que apoiaram Lula já estão querendo um divórcio. Eu acho que não é litigioso ainda, eu acho que é amigável. Até porque eu não tenho a menor dúvida de que se for Lula e Bolsonaro em 2026, essa turminha toda que eu mencionei o nome, vai fazer o L de novo. Vocês têm dúvida? Vocês acham que Armínio Fraga e João Amoedo votam em Bolsonaro contra Lula? Então, por enquanto, é um divórcio amigável, né? Mas a turma do mercado financeiro está cansada do Lula, que continua sendo o mesmo Lula e por algum motivo que eu não sei qual é exatamente, eles acharam que ia ser um Lula diferente. O meu amigo, querido José Júlio Sena, figura muito querida e ex-diretor do Banco Central, concedeu uma entrevista onde ele fala exatamente da tal dominância fiscal, né? Ainda não acabou o jogo para afastar essa dominância fiscal, mas está quase lá. Está quase lá. Se o governo não apresentar um pacote para valer e tudo, a política monetária começa a perder eficácia. Porque, via de regra, quando o problema fiscal é tão grande assim, a política monetária já é algo análogo, em exemplos que eu já ouvi do próprio Paulo Guedes, né, a você matar uma formiga com uma bazuca. Ou seja, os efeitos colaterais são muito grandes. Mas é um instrumento que tem. Puxar os juros para segurar a inflação. Você tem que botar os juros na lua. Por quê? Porque a cavalaria fiscal não está vindo ajudar. Pelo contrário, o governo continua gastando, e isso vai gerando a espiral inflacionária. Então, enquanto isso, Miriam Leitão, funcionária do ano, do lulismo, muito feliz com a pesquisa Quest, que mostra a força de Lula e que o grande perdedor é Bolsonaro, derrotado em todos os cenários, até para o poste apagado, Fernando Haddad. Puxa, quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito feliz. Falei, caramba, que bom. Quer dizer, então, que a gente já pode começar a falar de acabar com a inelegibilidade do Bolsonaro, instituir o voto impresso, ter eleições mais transparentes e deixar o Bolsonaro ser humilhado pelo Lula para validar, então, o apoio popular ao socialismo. Não tem ninguém defendendo isso. Acho que a esquerda não está muito confiante nessas pesquisas, não é mesmo? Até porque, né, quando a gente vai para o teste do pudim, como diz o meu amigo Rubem Novaes, o teste do pudim, que é análogo ao teste do sofá, o teste da areia, em outros assuntos amorosos, né, mostra o seguinte: atos esvaziados pelo país pedem prisão de Bolsonaro e repudiam anistia a golpistas.
não são golpistas, isso é uma manchete enviesada. Esses atos são de pessoas que tiveram anistia, porque eles sim foram criminosos, comunistas, terroristas, muitos deles, ou defendiam isso, e não tinha meia dúzia de gato pingado. Isso com a máquina na mão, com a volta da mortadela, digamos assim. Muito estranho, né? Muito estranho. Enquanto isso, o Brasil vai apresentando apenas 2 caminhos, além, claro, dos aeroportos, né? O Roberto Campos já dizia que o Brasil tem apenas 2 saídas: o liberalismo ou os aeroportos. Antes de vocês correrem para o aeroporto, né, existe essa saída da buquelização, porque a alternativa é o narco-estado. O Brasil já está virando um narco-estado, em muitos aspectos já é. O Rio de Janeiro, sem dúvida. E a coisa vai piorando, porque os bandidos vão ficando mais ousados, com mais poder, a justiça vai ficando mais aparelhada por cúmplices. E a vida do cidadão honesto, trabalhador, classe média, vai ficando cada vez mais difícil num país desses. Então, essas pessoas passam a clamar por um linha dura Messias Salvador, vai. Alguém que chegue botando ordem na bagunça. Botando para quebrar. Tipo o Bukele está fazendo em El Salvador. Então, é absolutamente compreensível o fenômeno. É até esperado. É até esperado. Um cenário de anomia gera a demanda por ordem, ainda que imposta na marra, de cima para baixo. Então, como é que saímos dessa sinuca de bico? É a pergunta de $1 milhão, né? Muito difícil pensar nisso. Até porque o Senado, que seria o grande instrumento ali de freios e contrapesos, tudo está também aparelhado na mão, por exemplo, de um Rodrigo Pacheco, que está negociando nos bastidores qual carguinho que ele vai ter, já que ele sabe que não vence nem para síndico no prédio dele em Minas Gerais. E aí, nesse contexto todo, vem a internação do Lula. Repleta de dúvidas, de falta de transparência. Como diz o Estadão, a saúde do presidente é uma questão nacional. Ele é o presidente, é uma questão de Estado. Não é algo que possa ser tratado da forma que vem sendo tratado até agora. Saúde de Lula requer transparência, voltou a defender o Estadão hoje, um dia depois. Tem faltado o que, por hora, é só promessa. Clareza do governo sobre a condição do presidente. Até porque cachorro mordido por linguiça tem medo até de cobra. No Brasil, a gente sabe como é que são as coisas. Não é só no Brasil. Joe Biden entrava ali em algumas coletivas de imprensa com alguma substância que, se passarinho tomar ou cheirar, morre. E naquele debate, todo mundo viu o que todo mundo já sabia e que o governo escondia. E a imprensa. O Tancredo Neves foi a mesma coisa. Foi feito um boletim oficial dos médicos, lido ao vivo na televisão, está no meu Twitter, lá no meu X, o resgate disso, que estava quase perfeita a saúde dele e tudo, aquela foto que publicaram também, com edições. Então, muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C,
curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.